Joana de Carso. Ela começou a produzir a série, ela fez exatamente como eu. Com a cara e coragem, foi entrando em contato com as paquitas e foi entrevistando, né? Até que chegou no ouvido da Xuxa. Falou, pô, essa ideia é boa. Não vamos dar entrevista para ela. Começaram a criar um monte de empecilho. Tipo, queriam cobrar para dar entrevista. E foram sufocando a Joana. Até que elas falaram assim, ó, não, a gente não vai fazer, a gente tá com outro projeto. A Xuxa mente quando fui lá no Altas Horas dizendo que essa ideia nasceu na casa dela. Porque não nasceu na casa dela, ela roubou essa ideia da Joana. Tentou fazer o documentário da Xuxa, muita gente atrapalhou. Tá acontecendo isso com você? Não, o que acontece é o seguinte, é importante que se diga isso, essa série da Paquitas, que está sendo falada, tudo, quem começou com essa ideia foi uma cineasta lá do Rio de Janeiro, chamada Joana de Carso. Ela começou a produzir a série, ela fez exatamente como eu, com a cara e coragem, foi entrando em contato com as paquitas e foi entrevistando, né? Até que chegou no ouvido da Xuxa. Falou, pô, essa ideia é boa. Não vamos dar entrevista para ela. Começaram a criar um monte de empecilho. Tipo, queriam cobrar para dar entrevista. E foram sufocando a Joana. Até que elas falaram assim, ó, não, a gente não vai fazer, a gente está com outro projeto. A Xuxa mente quando fui lá no Altas Horas dizendo que essa ideia nasceu na casa dela. Porque não nasceu na casa dela, ela roubou essa ideia da Joana. E aí elas passam a produzir essa série. Né? Então elas estavam cobrando da Joana, até que elas começaram a fazer sem cobrar de ninguém. Falaram, vamos fazer entre nós aqui e tal. E aí a Andréia Sorvetão se revolta. Fala, se vocês cobravam dela, eu quero então receber para dar entrevista para vocês. Aí pagam ela, tal, enfim, lançam essa série, que é uma série ruim, assim como é a série da Xuxa, porque querem criar uma narrativa, e isso eu acho ruim. Quando você tem um viés, quando você tem um direcionamento. Você vê que eu estou contando aqui as histórias, eu não estou colocando aqui ninguém como vilão. Eu estou contando a história como me contaram. Falaram, aconteceu isso, mas não tem nenhum dedo apontando nada para ninguém. O documentário da Xuxa quis transformar a Marlene Matos numa vilã. E o jogo virou. Entenderam o contexto? A Marlene falou, não, eu realmente fui ruim, mas a época exigia isso. Só que ninguém contesta por que a Xuxa permitiu isso. Caramba, ela era a Xuxa. Se ela chegasse lá pro Boni, pra direção da Globo, e falasse, eu não quero mais a Marlene Matos como diretora, você acha que a Globo ia manter a Marlene Matos? Mas se a Marlene Matos não fizesse o que fez, a Xuxa não seria o que é. Exato. Então as pessoas, muita gente entende como você entende. E aí, como quiseram transformar a Marlene e viram que era... Eu tô falando agora do documentário, essa série da Xuxa. Viram que era uma coisa muito direcionada para Marlene, muito enviesado, tipo, de tela como alvo, como a vilã, e passar esse pano pra Xuxa, o público, que não é mais besta, que tem agora um senso crítico, percebeu e ficou do lado da Marlene. Posso estar enganado, mas acho que era a única mulher diretora negra, nordestina, homossexual, entendeu? Tinha, tô enganado? Cara, era isso. Competente demais. E você acha que era só ela que era estrelas. Assim? Quase todos os diretores tinham uma postura mais enérgica. Não tivesse, eram outros tempos. Se ela não tivesse fibra, entendeu? Não ficaria. Então, o que acontece? A Xuxa, cara, ela quer criar uma imagem de impoluta, mas assim, ela também, se ela tá apontando o dedo pra Marlene, ela também precisa ser responsabilizada. Sim. Né? E aí, essa série da Paquitas agora é uma segunda tentativa de cancelamento da Marlene, né? Então, um documentário que tem a Tatiana Maranhão. Tatiana Maranhão, para quem não sabe, é assessora de imprensa da Xuxa, foi ex-Paquita. Que tem a Tatiana Maranhão, que é empregada da Xuxa. Você acha que vai ser um documentário isento? Uma série isenta? Ela vai falar o que da patroa?
É verdade. Então, assim, eu espero que um dia que falarem ou fizerem um outro documentário da Xuxa, da Paquita, que tenha uma pessoa neutra que fale também da Xuxa. Ah, não tinha negra, não tinha... Tá bom. A Xuxa reclama disso. Mas a Xuxa fazia propaganda para atingir o cabelo de loiro. Então ela ganhou com isso também. Por que não tinha a Paquita Morena? Ela capitalizou isso. Porque era o padrão que a produção exigia, né? Não tinha Paquita de cabelo preto. Não, não tinha Paquita gorda. O padrão de beleza era aquele. Não tinha época, japonesa. Né? Não tinha nada. Tanto que a única Paquita negra que teve foi a Bombom, né? Não, lá na frente. E depois com uma outra... Semana passada. E com uma outra característica, né? Mas a Xuxa capitalizou em cima da questão de loira, né? Então ela vendeu produtos, inclusive, para atingir cabelo de loira. E muitas crianças começaram a atingir o cabelo. Olha que louco isso, né? Era outra época, não tô julgando. Sim, mas a Xuxa, ela tinha que ser mulher suficiente para falar, né? Não, eu também tenho responsabilidade. Porque se ela chegasse e falasse assim, ó, a Marlene tá maltratando as meninas, eu não quero que isso aconteça. Você acha que não ia mudar a situação? Claro. Se ela falasse, não, é o seguinte, ó, vamos abrir isso aqui, ó, vamos colocar corpos diferentes, características diferentes para mostrar a pluralidade do Brasil. Você acha que isso não ia acontecer? Ela só se isenta e joga a culpa na Marlene, né? Fora que a Xuxa, assim, eu não sou hater dela, né? E uma prova disso que ela tinha esse poder de decisão, só uma curiosidade. Nos filmes que ela fez com os Trapalhões, por exemplo, a Princesa Xuxa e os Trapalhões, todos os cartazes dos filmes dos Trapalhões, quem desenhava era um cara genial, que infelizmente faleceu recentemente, chamado José Luiz Benício, que foi o maior cartazista do cinema nacional. Ele fez todos os cartazes dos filmes dos Trapalhões. Nos filmes que a Xuxa estava, a Xuxa falava assim, eu não quero que ele me desenhe, eu tenho um desenhista só. Então, quer dizer, ela tinha esse poder de vetar um puta de um artista como o Benício, de escolher o artista dela, e por que ela não fazia isso no programa dela? Ela vai falar, eu era ingênua e tal. Não. Se ela quisesse, ela fazia. Ela podia mudar o curso da história no programa dos Trapalhões. Pô, ela não barrou o cartazista dos caras e colocou o dele? Se você for ver na Princesa Xuxa e os Trapalhões, tem um desenho todo com o contexto certo e tem um Frankenstein assim, porque é um outro desenhista com uma outra característica que tem o desenho da Xuxa ali no meio. Cara, eu nunca notei ela vetou. Isso. Qual que é o cartaz A Princesa Xuxa e os Trapalhões. Tem outros que ela participou, que ela falou, não, eu tenho um desenhista próprio, eu não quero que esse cara desenhe. Então ela bateu o pé ali. Por que ela não bateu o pé no programa? Né? Então ela posa muito. Ela fala, por exemplo, do Pelé. Ah, o Pelé me traía muito e tal. Mas ela também traiu o Pelé. Ela nunca fala. Né? Ali, ó, tá vendo? Se você olhar, ó, o traço dela é completamente diferente do todo o restante aqui, tá vendo? Eles estão realistas, né? E ela já tá completamente diferente no cartaz. É esse cartaz mesmo, cara. Beleza, já deu pra ter uma ideia aí. Não dá pra ver. Então ela cria essa imagem de uma pessoa hoje que eu vejo assim, que ela criou, fala assim, eu quero mostrar para o público que eu sou isso. Nada contra de ela ser isso, né? Toda politicamente correta, falar as coisas que a imprensa gosta de ouvir, que parte do público gosta de ouvir, mas assim, ela tem que contar também as coisas que ela fez ou não fez, ou deixou de fazer, né? Como esse caso, por exemplo, que eu falei da Marlene, né? É só um exemplo esse negócio do cartaz, que ela tinha autoridade e ela tinha personalidade para barrar um cara e colocar o dela. Por que ela não peitou ninguém da Globo ou a própria Marlene para defender as Paquitas, né? Então essa história oficial que ela também tenta contar, eu espero que um dia apareça um cara ou uma mulher, enfim, que seja louco pela história dela e que conte essa história como conta dos Trapalhões, sabe? Que mostra todos os lados para mostrar para o público, né? Então, o pouco que eu sei da Xuxa
são coisas que você vê que rompe um pouco com o que ela quer mostrar para o público, né? Essa questão, por exemplo, nunca ninguém contestou da série do Senna, que ela aparece como a viúva do Senna, né? Ela é só se for a viúva porcina do Senna, porque era a Adriane Galisteu, né? Certo? Ela sempre escondeu a Galisteu. O que ela fez com a Galisteu é uma puta sacanagem, né? Porra. Ela é com a família do Senna, né? Esconderem a Galisteu da história, das homenagens, verdade, no próprio velório, enfim, uma série de coisas. Cadê a sororidade aí da Xuxa? Então são tipo de coisas que tem que contestar. A pessoa que for falar com ela fala, e aí? Você prega uma série de coisas, mas o que você faz com a Galisteu? Porque você coloca a pessoa ali num pedestal, né? Ela se coloca e o que eu vejo, assim, né? E é uma crítica que eu faço ao jornalismo cultural, as pessoas não contestam. A pessoa fala, mas não chega e fala, mas vem cá. É bem assim, tipo, né? Aceita tudo. Não, hoje né? não. Por isso que a Lilian Aragão fala, não, eu abri mão do patrimônio, eu e Renata abrimos mão do patrimônio. Pô, mas como assim? Mas ele não vendeu a RA para a Record? Ele não vendeu, não sei, quer dizer que ele ficou na miséria e tudo que ele tem hoje foi a partir do que você fez com ele? Porra! Entendeu? Quer dizer, ele fez quando ele ficou com ela, fez menos filmes, fez menos sucesso e tem essa fortuna toda. Então, pessoas para contestar. Não, eu só sou um pouco enfático nessa questão. Falar, eu não quero ver ele bravo, ele fica bravo. Nessa questão, porque o que eu vejo é isso, cara. Assim, é uma crise no jornalismo cultural das pessoas não contestarem, tipo, aceitar tudo que sim, fala. Eu concordo né? Plenamente com e você. Fala, mas vem cá, isso aqui. Claro, você tem que ter ali o outro lado, porque senão fica tudo muito bonitinho, muito conto de fadas. E você não tem a realidade mesmo. E é legal as pessoas saberem que para chegar num patamar dos trapalhões, você vai passar por dificuldades. Você vai fazer cagada. Cara, e é normal que tenha briga, é normal que tenha uma série de coisas, né? Claro. A vida, ela é errática, não tem como. Agora, essas pessoas, né, principalmente, que eu vejo que hoje a geração atual já mostra seus lados, tipo, não tão bons assim, mas essa pessoa, principalmente esses grandes artistas de tempos atrás, eles gostam de mostrar uma vida que foi um conto de fadas e não é. A de hoje não consegue esconder. Você sabe quem não vale nada, quem vale. Hoje as pessoas querem mostrar. Falam, né? Eu sou um bosta. As pessoas já deixam, né? Já faz camiseta. É verdade. Aí né? Eu sou um bosta. Fala. E acho que é normal, porque aí você normaliza, lacrar, né? É você fala assim, a vida é isso mesmo, né, cara? Você cai, você levanta, você erra. É um exemplo você se precipita. É um exemplo. Exato. Porque as pessoas acham que vai ter um caminho sem turbulência. Eu faço sempre uma comparação, né? Por que o Maradona tem tantos fãs ardorosos? Porque ele era um cara que se mostrava na sua essência. Era um cara que, quando estava caído, o pessoal acompanhava as internações dele, ele lutando contra o vício, mas também acompanhou o auge dele jogando bola. Quer dizer, mostrou tudo, né? Ele atirando nos jornalistas. Ele nunca negou nada. Né? As pessoas se identificam porque ele é um ser humano de verdade. Você entendeu? Né? Isso é muito legal. Então é isso, a vida não é... Pra ninguém, isso cara, um conto de fadas. Não é um conto de fadas. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? Com esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais, sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia, e muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado.